Hoje existem mais de 30 milhões de tokens no mercado de criptomoedas. E a maioria das pessoas que entram nesse mercado não sabe distinguir qual delas tem fundamento real. Qual foi criada do nada, em minutos, sem propósito nenhum. Hoje eu vou te mostrar como tudo começou, como chegamos até aqui, e o que você precisa entender sobre a diferença do Bitcoin e tudo que veio depois, antes de colocar qualquer dinheiro nisso. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Você Mais Cripto, o lugar onde você encontra conteúdo sobre o Bitcoin e o universo das criptomoedas. Nesse vídeo, você vai entender como o Bitcoin surgiu e o que motivou o surgimento de várias outras criptomoedas, e qual a diferença real entre uma criptomoeda e um token, porque entender essa diferença importa muito mais do que parece na hora de analisar um projeto. E eu vou te explicar tudo isso sem tecnicismo, usando exemplos simples. E de um jeito que você vai conseguir explicar para outra pessoa quando terminar esse vídeo. Para entender o Bitcoin, você precisa antes entender o contexto no qual ele nasceu. Era outubro de 2008 e o mundo estava assistindo o colapso do sistema financeiro. Eram bancos quebrando, governo imprimindo dinheiro às pressas e milhões de pessoas perdendo emprego, casas e economias. Enquanto as instituições que causaram esse problema estavam sendo salvas com dinheiro impresso do nada. E foi exatamente nesse cenário que um personagem misterioso, usando o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, publicou um documento de 9 páginas chamado Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer. Simples assim, sem conferência, sem imprensa, sem empresa por trás, sem investidores. E aqui vem a primeira curiosidade. Até hoje, ninguém sabe quem é esse Satoshi Nakamoto. Pode ser uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas. E já ocorreram várias investigações e várias pessoas dizendo que era ele, mas nenhuma confirmação. Em 3 de janeiro de 2009, o primeiro bloco de Bitcoin foi minerado pelo próprio Satoshi Nakamoto. E ele deixou uma mensagem gravada nesse bloco Gênesis, algo que ninguém jamais conseguirá apagar. A mensagem era justamente a manchete de um jornal britânico, o The Times, daquele dia, 3 de janeiro de 2009. Traduzindo para o português, essa manchete dizia: chanceler à beira do segundo resgate aos bancos. Essa mensagem não foi por acaso, era uma declaração de intenção. O Bitcoin nasceu como uma resposta direta a um sistema financeiro falho. Por alguns anos, o Bitcoin foi a única criptomoeda que existia. Um experimento curioso, usado por pouquíssimas pessoas, sem valor comercial real. Mas em 2010, algo mudou. Laszlo Haniek, um programador que minerou alguns bitcoins, comprou 2 pizzas por 10 mil bitcoins. Aquelas foram as pizzas mais caras da história. Os bitcoins usados para essa transação valeriam bilhões de reais hoje em dia. Esse episódio ficou conhecido como Bitcoin Pizza Day, que é celebrado até hoje pela comunidade no dia 22 de maio. Esse evento foi importante porque mostrou que o Bitcoin não era uma ideia abstrata, mas que poderia ser usado como um meio de troca no mundo real, para adquirir bens de consumo comuns. Com o crescimento do Bitcoin, os programadores do mundo inteiro perceberam algo curioso por trás dele: a tecnologia blockchain. Essa poderia ser usada além da criação de uma moeda digital. E aí que começou a grande explosão. Em 2011, surgiram as primeiras altcoins. O nome vem de Alternative Coins, ou seja, moedas alternativas ao Bitcoin. A Litecoin foi uma das primeiras, pegou o código aberto do Bitcoin, fez algumas mudanças técnicas e criou sua própria rede. Depois vieram dezenas, centenas, milhares de outras. E o grande salto ocorreu em 2015, com a criação da rede Ethereum. E esse foi um grande divisor de águas. A rede Ethereum não veio para entregar mais uma criptomoeda chamada Ether. Ela criou uma plataforma programável, onde qualquer desenvolvedor podia construir aplicações financeiras, contratos inteligentes, jogos, sistemas de votação, enfim, uma infinidade de possibilidades. E isso abriu uma porta que nunca mais ninguém conseguiu fechar. A partir daí o mercado explodiu e chegamos no ponto onde estamos hoje. Mais de 30 milhões de tokens criados, e a grande maioria sem nenhum propósito real. Antes de continuarmos, quero te perguntar, você está gostando do conteúdo até o momento? Então se inscreve aí no canal
para ficar por dentro dos próximos conteúdos. Assim você também ajuda a impulsionar esse conteúdo para alcançar mais pessoas. Continuando aqui o nosso papo, chegamos num ponto que eu considero de um valor inestimável e que pouca gente para explicar direito. Você já ouviu alguém falar de criptomoedas e tokens como sendo a mesma coisa? Mas na realidade não são. E entender essa diferença vai te ajudar a analisar projetos de uma maneira bem melhor. Uma criptomoeda, por definição, é um ativo digital que possui sua própria rede, ou seja, sua própria blockchain. Ela existe de forma independente, com rede própria, com regras próprias e infraestrutura própria. O Bitcoin é uma criptomoeda. Ether também é uma criptomoeda. Ambas possuem suas próprias redes, suas próprias regras, suas próprias infraestruturas. Elas não dependem de nenhuma outra rede para poder existir. Um token, por outro lado, é criado em cima de uma blockchain que já existe. Ele não tem rede própria, ele mora na casa do outro. A maioria esmagadora dos projetos que você vê por aí são tokens criados em redes, como a rede Ethereum, a rede Solana, a rede BNB e muitas outras redes. Pensa assim, se a blockchain fosse um prédio residencial, a rede de uma criptomoeda seria o próprio prédio. Ela construiu tudo do zero. O token seria um apartamento dentro desse prédio. Ele existe, funciona, mas depende da estrutura que já estava lá. E por que isso importa na prática? Porque criar um token é simples, rápido e barato. Qualquer pessoa com conhecimento técnico básico consegue criar um token em menos de uma hora. Inclusive, hoje em dia existem diversas plataformas de lançamento de tokens. E é por isso que hoje existem milhões desses tokens. E é por isso também que a maioria deles não serve para nada. Já criar uma criptomoeda exige infraestrutura, conhecimento profundo, rede própria, segurança, consenso e tempo. O nível de comprometimento é completamente diferente. Agora que você entende um pouco da história e a diferença técnica, preciso te falar algo que é ainda mais importante. O que diferencia o Bitcoin das altcoins é mais do que a tecnologia. É o propósito, o histórico e a descentralização. O Bitcoin tem mais de 15 anos de funcionamento ininterrupto. Nunca foi hackeado, nunca teve sua emissão de novas unidades alteradas, tem um limite máximo de 21 milhões de unidades e que nunca vai mudar porque está gravado no protocolo. Nenhuma empresa, governo ou pessoas pode alterar isso. As altcoins, por outro lado, em sua grande maioria, possuem uma equipe por trás, uma empresa por trás, investidores, e que podem mudar as regras, emitir novos tokens ou até mesmo abandonar o projeto. Alguns fazem isso até de uma forma transparente e legítima, mas outros simplesmente somem com o dinheiro dos investidores. Isso não significa que qualquer altcoin é ruim. Significa que o método de análise é completamente diferente. Com o Bitcoin, você analisa indicadores mais ligados ao momento do mercado e uso da rede. Com as altcoins, você avalia o projeto, a equipe e a estrutura econômica por trás. E é exatamente aí que a maioria dos iniciantes se perdem. Tratam o Bitcoin e as altcoins como fossem a mesma coisa, com o mesmo nível de risco e usam a mesma lógica de análise. Normalmente, isso acaba trazendo prejuízo para o bolso. Tudo que eu te mostrei até aqui, a história do Bitcoin, a diferença de cripto e token, o que separa o Bitcoin das altcoins, é exatamente o tipo de base que todo investidor iniciante deve ter, antes mesmo de colocar seu dinheiro em jogo. Porque a pergunta que vai te proteger não é quanto isso pode subir. A pergunta certa é quanto eu posso errar sem me machucar. E foi com essa lógica que eu criei o Método Torre. Um sistema estruturado que parte do zero de conhecimento sobre o mercado e te conduz ao primeiro investimento com segurança, com critérios claros de análise, limites de risco bem definidos e uma estrutura que impede que as emoções tomem as decisões no seu lugar. Eu preparei uma aula gratuita onde eu apresento mais detalhes de como você pode fazer seu primeiro investimento com segurança no mercado cripto. Se você chegou até aqui nesse vídeo é porque você leva esse assunto a sério. E essa aula então foi feita para você. O link está aqui na descrição. Clica lá e assista essa aula gratuita. Agora vamos recapitular o que você aprendeu hoje. O Bitcoin nasceu como uma resposta de uma crise. Seu criador tem identidade desconhecida. Só existirão 21 milhões de unidades em toda a história do Bitcoin. É um limite fixo. E mais de 15 anos de histórico imaculado.
As altcoins vieram depois, com propósitos completamente diferentes. E a maioria delas são tokens, construídas em cima de redes já existentes. Ou seja, não são criptomoedas com estrutura própria. E saber essa diferença a gente coloca à frente de qualquer pessoa que está iniciando nesse mercado sem base nenhuma. E aqui vai mais uma coisa que eu quero que você carregue desse vídeo. Saber tudo isso não é o suficiente se você ainda toma decisões baseadas em impulso. Se você compra porque você viu subir, se você vende porque você viu cair. E no próximo vídeo eu vou falar exatamente sobre esse assunto. O papel do comportamento nas decisões dentro do mercado cripto. Como o medo, a ganância, a FOMO destrói os investidores, que tecnicamente sabem o que estão fazendo. É um dos conceitos mais importantes para quem está começando. Infelizmente, pouca gente aborda. Então, se não quiser perder esse conteúdo e outros que virão, já se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações quando esses conteúdos entrarem no ar. Clique em gostei se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o mercado de criptomoedas. Isso ajuda bastante o canal aqui a crescer e levar essas informações para mais pessoas. Vou ficando por aqui, fique na paz, beijo no coração e até a próxima!